Hello, hello, hello. Boa noite. Boa noite, gente. Nossa, tô com olheira. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos lá. Eu fiz uma live hoje de manhã e simplesmente a live ficou sem áudio. Luiz Carlos, você que acabou de chegar, está escutando o que eu tô falando? Tem som aí para você? Coloca um joinha ou um número 1 para mim, para eu saber se tem som, se eu posso continuar com essa live ou não, porque assim, gente, deixa eu ver. Gente, tem som aí para vocês? Coloca aqui número 1. Tem som, Luiz? Obrigada. Tá dando para escutar direitinho? Porque hoje eu fiz uma live de manhã, falei aqui 40 minutos. Falei. Eu via que as pessoas entravam, saíam. Falei, bom, tão ocupadas. Quando eu fui ver, não tinha som na live. E aí eu fiquei aqui falando um monte sozinha, sem som na live. Que bom, obrigada. E aí, primo, fala pra mim se tem som aqui nessa live. Coloca o número 1 se vocês estão me ouvindo. Porque, gente, hoje eu fiz uma live e não tinha som nenhum. Eu fiquei morrendo de vergonha, quer dizer, você fala e não tem som, aí não adianta, né? Então, tá com som? Belezinha? Deixa eu ver aqui. Gente, se tá com som essa live. Confirma aí pra mim, gente. Número 1, se tiver com som a live, se vocês estiverem me ouvindo. Coloca o número 1 pra mim, pra eu saber se eu continuo aqui ou não, se eu tenho que desligar a live e começar de novo. Me conta aí. Eu já tô toda descabelada já, 10 horas da noite, já acabou meu dia. E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Luiz colocou que sim, quem mais tá aqui? Coloca aqui o número 1 para mim, para saber, porque eu não consigo saber se vocês estão ouvindo, se uma pessoa está ouvindo e a outra não. Como que tá isso, gente? Isabelle, entra aí na live para mim, vê se você tá me ouvindo. Oi, gente, fala comigo. Fala comigo se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Coloca o número 1, gente, para eu saber se a live tá saindo aí para vocês ou não, só para eu continuar aqui com o meu discurso. Coloca aí o número 1 se você estiver me ouvindo, para eu saber se realmente beleza. Então, 2 pessoas colocaram o número 1, então é porque a live vai rolar. Gente, boa noite, meu nome é Erika Moraes. Eu venho aqui em mais uma live do meu canal fazer a semana de aquecimento aqui no Instagram e depois essa live vai para o YouTube. O que acontece, gente? Essa semana que vem, nós vamos fazer aqui pelo Hospital da Alma e pelo meu canal o Maratona Casa dos Sonhos. O Maratona Casa dos Sonhos é um evento online e gratuito aonde eu vou falar para você situações do Feng Shui, organização de ambiente, etiqueta social. E esta semana é uma semana de aquecimento. É uma semana que eu quero contar para vocês já algumas coisas sobre o Feng Shui, sobre a organização, sobre a etiqueta social, antes do nosso Maratona Casa dos Sonhos, que vai rolar dia 5, 6 e 8 de dezembro. Se você quer participar, quer entender um pouco mais como harmoniza sua casa, quer entender um pouco mais sobre organização de ambiente, sobre etiqueta social, o link para você se inscrever está aqui na bio
Basta você acessar e vir para a aula. É online e gratuita, tá bom? Essa aula antecede a venda do meu curso online Método Casa dos Sonhos. O que é esse método Casa dos Sonhos? É a união de duas técnicas, do Feng Shui, de duas não, gente, de três técnicas, do Feng Shui, da organização de ambiente, personal organizer e da etiqueta social. São 3 cursos em um. Qual que é a ideia desse método? Você harmonizar sua casa com os conceitos do Feng Shui, você organizar a sua casa e os seus ambientes e trazer a mesa posta, a arte de servir, a arte de receber, como se comportar de uma forma elegante, tanto na sua casa quanto na casa de outras pessoas. Por quê? Porque a etiqueta social? O que a etiqueta social tem a ver com o Feng Shui? Tem tudo a ver, gente, porque é o seguinte: em 2020 eu comecei a dar esse curso, não era online ainda, era presencial, e as alunas falavam assim para mim: Erika, eu harmonizei minha casa, coloquei minhas plantinhas, arrumei tudo, deixei minhas gavetas ok, só que parentes foram na minha casa e desarmonizaram. Planta queimou, desorganizou tudo aquilo que eu tinha organizado. O que eu faço? Como que eu faço para lidar com isso? E aí, gente, eu falei, não sei. Não sei o que você vai fazer. O que eu vou fazer para ajudar essas minhas alunas a receber as pessoas na casa delas de um modo que não desorganize a casa dela e de um modo que não desarmonize. Sabe aquelas pessoas que às vezes vai na sua casa e deixa aquela nhaca, aquela energia ruim? Que mexe na sua geladeira, sabe? Que vai abrindo as portas dos armários, que vai entrando nos seus ambientes particulares. Como lidar com isso, gente? Como você trazer aí esse entendimento para as pessoas? Tem jeito. Tem jeito. E sabe qual que é o jeito? Etiqueta social. A etiqueta social ajuda você a receber, a conduzir o seu convidado de um modo que não desarmonize a sua casa. Não é legal? Então, é sobre isso que é o nosso curso e é sobre isso que é a nossa maratona. E esta semana nós estamos aqui para fazer uma live de aquecimento, lives de aquecimento de coisas que não é possível falar no Maratona Casa dos Sonhos, porque as pessoas estão ali, é ao vivo no Zoom, as pessoas querem perguntar, querem falar suas dúvidas, então não dá tempo da gente falar alguns conceitos básicos, como é o dia de hoje que eu vou falar para você o conceito básico do que é o Feng Shui. E qual é a sua importância? Por que é tão importante a gente entender e aplicar o Feng Shui na nossa casa? Bom, gente, primeira coisa que nós precisamos entender. O Feng Shui, ele é uma pseudociência. Ele não é uma ciência exata, mas ele também não é algo holístico, algo à toa. É uma pseudociência porque foi estudado na China antiga esse conceito de organização, de harmonização de ambiente há mais de 4.000 anos. Então veja só quanto tempo demorou, aí quanto tempo eles levaram para constituir este estudo. E o que esse estudo propõe? Esse estudo propõe compreender as cores dos seus espaços, como é a matéria ali da sua casinha. Esse estudo propõe você compreender qual é a melhor cor para a sua casa. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda, saudade de você. E esse estudo propõe você entender os números da sua casa. Esse estudo propõe você entender
que tipo de planta você pode colocar na sua casa. Esse estudo propõe você aprender a organizar os seus espaços. Por quê, gente? Vejam só. Quando você tem um ambiente organizado, um ambiente com as paredes limpas, um ambiente com os móveis de forma adequada na sua casa, você não se sente bem? Fala sério, você não se sente bem? Agora, ao contrário, também ocorre. Quando você tem um monte de bagunça na sua casa, os móveis um tumultuado em cima do outro, ou aqueles móveis muito escuros, ou aquelas paredes que, ó, faz ali, ó, 10 anos que você não pinta a parede, né? Parede descascada, mofo nas paredes. Tudo isso é algo que o Feng Shui vem nos ensinar. Ele vem nos ensinar a cuidar da nossa casa, a fazer uma terapia na nossa casa, através do entendimento de cada coisa que acontece no nosso lar. Você sabia que a nossa casa chora quando, por exemplo, tem vazamentos, trincos, mofo, infiltração? Pelo Feng Shui, isso se chama choro e tem um motivo. Você sabia que a nossa casa, ela pode ter energias densas? Que tipo de energia é essa, Érica? Energia de doença, as pessoas que morrem ou estão muito doentes na casa. Energia de brigas, né? O casal que briga muito, falam palavrões, enfim, isso traz uma influência negativa para casa. Quando você não faz a manutenção das paredes como uma pintura, isso traz energia ruim para casa. Então o Feng Shui ele é uma ciência, ele estuda toda a natureza que envolve uma casa. Por quê, gente? Porque é o seguinte, tudo que tem na nossa casa veio da natureza. Absolutamente tudo. O que são essas paredes, gente? Parede é o elemento terra junto com o elemento fogo que se formou o tijolinho. Um tijolinho. Aí fizeram vários desses tijolinhos. Como que gruda um tijolo com o outro? Com mais elemento terra e com minerais. O que é o cimento? Se não é o elemento terra misturado com alguns minerais que também vêm da natureza. Faz aquela colinha, coloca tijolo um em cima do outro, faz a nossa casa. Aí você vai colocar um piso de madeira. O que vai fazer? Vai pegar a árvorezinha, cortar, fazer lá as ripinhas lá da madeira e colocar na sua casa. Então, o Feng Shui, ele acredita e ele não é que ele acredita, gente, ele vem nos contar que tudo vem da natureza. Todos os objetos, tudo que a gente tem na nossa casa é da natureza. Eu estou sentada aqui no meu escritório, num móvelzinho de madeira. Veio da natureza. Esse computador, eu estou com o meu computador, esse celular na mão, veio da natureza. Os metais são tirados, extraídos debaixo da terra. Né? Os minerais, ferro, cobre, prata, ouro, são tirados da terra. Então, tudo é da natureza. Então, o Feng Shui ele vem nos ensinar a manipular os objetos que o homem tirou da natureza e modificou de uma forma inteligente na nossa casa. Olha só que interessante. Por exemplo, se hoje morrermos todos, né? A gente morreu. O Deus falou assim: eu não quero mais ter ser humano na Terra. Vou mandar o dilúvio, igual ele fez lá na época de Abraão, né, gente? Abraão? Não é Abraão. Quem que fez o dilúvio, gente? Quem que fez o Noé? Vou mandar um dilúvio. Se ele mandar um dilúvio e acabar com toda a humanidade, mesmo assim, a árvore vai nascer, os passarinhos vão voar, vai ter vegetação e irá ter animais. Sabe por quê? Porque na natureza tudo é organizado, não precisa da ação do homem. Os 5 elementos da natureza, terra, água, fogo, ar e metal,
eles são organizados. Vamos pensar aqui na constituição de uma árvore. O que acontece para nascer uma árvore na natureza? Vem um vento, que já tem uma árvore lá, veio o vento, cai um fruto, alguma coisa dessa árvore. Vai colocar ali na terra, aí vai vir a chuva. Essa chuva vai fazer lá a laminha e essa semente vai grudar mais lá embaixo ainda da terra. Aí vai começar a gerar raízes, né? Pelo sol, chuva, gerar raízes. Essas raízes, para elas se fortalecerem, elas vão descendo, e elas vão encontrar o quê? Os minerais lá embaixo da terra. Aí elas vão se nutrir desses minerais e aí elas vão subindo, vão crescer, vão dar flores, frutos e vão alimentar os animais. Aí o passarinho vai lá, pica aquela florzinha, aquela semente, não sei, alguma fruta que tem lá na natureza. Ele vai, come aquilo cai de novo na terra e vira outra árvore. Ou seja, o movimento, o ciclo da natureza, o ciclo construtivo, ele é de forma organizada e não precisa da nossa interferência. E aí, quando isso acontece na natureza, é entendido, esse conceito dessa organização perfeita é entendido como energia Chi, que é energia vital, que é energia que constrói, que é energia de prosperidade. Na natureza, a natureza é próspera, né? Os rios, o mar, as montanhas, as florestas, tem uma energia de prosperidade, de abundância, de saúde, de crescimento. Por quê? Porque não precisa do homem, da manipulação do homem. Só que, quando o homem manipula a natureza de forma interesseira, ele deixa a terra escassa. E aí, o que acontece na nossa casa? Se tudo é feito da natureza, as nossas paredes, os nossos móveis, o mouse, tudo que está na natureza está dentro da nossa casa, como que a gente vai criar então essa energia Chi? Essa energia de prosperidade, de abundância? Como? Alguém tem algum palpite aí? E aí, gente, olha só o que o Feng Shui vem falar. Os chineses, né, estudaram que se a nossa casa foi tudo tirado da natureza e colocado na nossa casa, por que não colocarmos os objetos, os elementos, os 5 elementos da natureza que está na nossa casa de forma organizada para nos trazer uma energia Chi, uma energia vital mais positiva? Por que não fazer isso? Então é sobre isso que se trata o Feng Shui. É sobre você organizar a sua casa, os móveis, colocar as cores adequadas para você, colocar os móveis adequados, pintar as suas paredes de forma adequada, entender qual é o melhor piso para você. Não tem a ver com decoração, arquitetura, mas tem a ver com conceitos de decoração também. De uma forma organizada para trazer boas energias e boa vibração para você. Por que não? Essa é a ideia do Feng Shui, né? Então, olha só, gente, o Feng Shui, lá na China antiga, é um conceito chinês, é um conceito oriental. O que ele veio falar para nós, né? Eles começaram a observar esse estudo de harmonia, de abundância, através da agricultura. Eles plantavam lá os seus arroz, né? Em um determinado solo, que batia o sol da manhã, por exemplo. Aí eles plantavam uma outra safra num solo que batia o sol da tarde. Aquele que batia o sol da tarde não vingava. Aquele lado que batia o sol da manhã vingava. Aí eles começaram a falar, por quê? O que tem a ver? Sol da manhã, sol da tarde? Aí eles entenderam que a energia do sol da manhã era uma energia mais tranquila, o sol não queimava tanto, então plantar o seu arroz naquele local, positivo. Plantar o arroz
No sul, por exemplo, onde batia o sol da tarde, negativo. Oh, interessante! Aí eles começaram a pensar, bom, vamos usar esse conceito também para os nossos ancestrais, porque lá na China eles acreditam, eles fazem toda uma ritualística para os seus ancestrais no momento da morte, né? Então o que eles começaram a fazer? Fazer ali os seus cemitérios, né? Os cemitérios com a porta de entrada virada para o norte, outro cemitério com a porta de entrada virada para o sul. E aí eles começaram a perceber a influência que isso trazia para a família deles, de quem enterrava os seus mortos, e também para a cultura japonesa, porque lá no Japão, o que eles fazem? As pessoas morrem, eles enterram e eles fazem uma festa e um altar para os seus mortos. Coloca ali a fotinho, né, do papai, da mamãe, e uma vez por mês faz as suas orações. E aí dizem que aquelas pessoas que eles colocavam naqueles cemitérios, com a porta de entrada do cemitério, realmente, na localização ali dos túmulos, virada para o norte, essas pessoas apareciam em sonho de forma positiva, falando que estava tudo bem, essas coisas que os japoneses falavam. E aí eles, oh my God, como assim? Todo mundo fica bem. Já aquele cemitério que eles faziam colocavam os seus mortos que estavam virados com o pé para o sul, eles tinham pesadelos, eles não achavam que as pessoas estavam bem pós a morte. Aí eles começaram a achar isso muito estranho. Aí eles falaram, gente, agora, vamos tentar colocar esse conceito dentro dos ambientes? Vamos construir a nossa casa virada com a porta para o norte, para verificar se aqui, dentro dessa casa, a gente vai ter abundância, vai ter prosperidade, vai ter saúde. E vamos fazer uma outra construção com a porta de entrada virada para o leste, virada para o sul, para a gente ver como que essas pessoas vivem aqui. E aí fizeram essas duas construções e observaram que pessoas que tinham a porta de entrada virada para o norte conseguiam mais dinheiro, conseguiam mais prosperidade, mais saúde. As pessoas viradas com a porta de entrada para o sul não tinha a mesma felicidade. Aí eles, não, tá estranho. Vamos fazer mais desses testes. Começaram a fazer e construir as suas casas baseado nesses estudos do solo, nesses estudos do sol. E aí eles conseguiram compreender que realmente faz sentido. De 200 pessoas 200 casas, 199 que estavam viradas para o norte tinha sucesso e as outras 200 não. E aí foi aonde nasceu o Feng Shui, através de estudo milenar. Eles ficaram mais ou menos 1000 anos estudando até eles conseguirem entender os conceitos do Feng Shui. Então, o Feng Shui é uma pseudociência, porque foi muitas investigações, muitas testagens para compreender esse conceito. Então, o que eles acreditam? Eles acreditam que se você colocar determinadas cores na sua casa, como a mistura da cor neutra, que seria um branco, um bege, com a mistura de uma cor quente, que seria o amarelo, o laranja, o vermelho, com a mistura da cor fria, você tem um equilíbrio de todas as cores da natureza dentro dos seus espaços. Primeira coisa. Depois, se você tem entrada de sol da manhã na sua casa, e mais do que entrada de sol da tarde, se você tem entrada de sol da manhã na sua casa, você tem um ambiente mais auspicioso. Se você tem os números utilizando ao seu favor, quais que são os números bons? Todos, menos o número 4, depois eu explico. Se você tem esses números utilizando ao seu favor, você tem uma casa auspiciosa. Se você sabe organizar os seus espaços, se você sabe a função de cada espaço e se você coloca objetos corretos dentro de cada espaço, você tem um ambiente auspicioso.
Por exemplo, gente, lá na China eles não gostam de banheiro dentro da casa, principalmente banheiro do lado de uma cozinha. Eles acham isso nojento. Então, os banheiros ficam do lado de fora ou bem no fundo da casa, não fica próximo da cozinha, da sala de jantar, porque eles acreditam que lugar para fazer a sua higiene íntima não tem que estar próximo do lugar aonde você vai cozinhar, né? E tem lógica, né, gente? Você tá lá fazendo uma comida, aí tá lá o marido, a esposa fazendo o número 2 lá, poxa, né? Então, eles têm lógica. Então, o que acontece? Eles começaram a fazer esses entendimentos, esses estudos e começaram a construir as suas casas baseado nesses estudos. Banheiro fora, quarto, não posso ter uma janela de frente com a minha cama. Por exemplo, eu durmo aqui e eu tenho uma janela aqui vindo ar. Eles acreditam que isso é ruim. Ou quando eu tenho uma janela nas costas da minha cama. O ar fica passando ali o tempo todo na hora que eu vou dormir, e aí eles acreditam que isso é ruim. Então, um quarto adequado seria um quarto onde a sua cama não dá nem de frente para uma janela e nem para uma porta, e nem de costas para uma janela e nem para uma porta. Então, eles vão ensinar a gente a colocar os móveis de forma adequada para o nosso bom sono, o nosso bom descanso. Uma outra coisa que eles acreditam também, dentro do posicionamento dos móveis. Se você tem uma sala de estar, por exemplo, e você coloca um sofá de costas para a sua sala de estar, de costas para a porta de entrada da sua sala, isso significa uma comunicação. Que comunicação que é essa, Érica? Uma comunicação de que eu não quero receber visitas. Aqui vocês não são bem-vindos, porque eu estou de costas para a minha ala social. E quando você está com o seu sofá de frente para a sua porta de entrada, significa que você está aberto a receber as pessoas na sua casa. E, gente, pasmem vocês, a etiqueta social também vai falar muito sobre a arte de receber, como receber as pessoas de um modo que as pessoas se sintam amadas e acolhidas dentro do seu lar. Porque, afinal de contas, se você convidou alguém para comer, almoçar, jantar, tomar um café na sua casa, elas precisam se sentir amadas, né? Você não pode convidar uma pessoa para ir na sua casa e a pessoa se sentir mal e a pessoa falar assim, eu vou embora, nunca mais eu volto aqui. Não é isso, não é para isso que a gente nasceu, né, gente? Então, concorda que o Feng Shui tem relação com a etiqueta social? E aí, beleza. Então, o Feng Shui vem falar sobre isso, vem falar sobre como você posiciona os móveis. Ele vem falar sobre como você cuida do ar que entra na sua casa. Ele vem falar sobre a iluminação da sua casa. Como você pode deixar uma iluminação favorável, tanto para você dormir quanto para você comer. Você sabia que na sala de jantar, por exemplo, na sala de jantar não, na cozinha, a gente não pode ter luz amarela, luz quente na cozinha? Porque quando nós temos luz quente na cozinha, que é aquelas lâmpadas amarelas, nós temos uma baixa de disposição. Ficamos menos dispostos ao cozinhar, ao preparar os alimentos. E o Feng Shui fala assim, coloque lâmpadas frias, aquelas lâmpadas claras, bem claras na cozinha, para te dar disposição ao fazer os seus alimentos para nutrir a sua família. Olha que bonito isso, gente. Então, o Feng Shui não tem nada a ver com religião, ele tem a ver com um estudo. E lá na China, o Feng Shui ele é praticado por 99% das pessoas. As suas construções são baseadas neste estudo de como que eu vou. Então, mais ou menos assim, gente, como que eu vou, aonde eu vou colocar minha porta e aonde eu vou colocar a janela desse cômodo? Aonde eu vou colocar a porta do banheiro, aonde eu vou colocar o banheiro do lavabo, por exemplo. Jamais eu vou colocar perto de uma cozinha. Então, eles constroem as suas casas assim.
Não vou colocar um banheiro do lado de uma cozinha. Banheiro no quarto, lá, segundo na China, proibido. Eles fazem um banheiro solitário fora dos ambientes de dormir, de comer. Então, ele estuda como você pode manipular a sua casa para ela ser uma casa inteligente. E, gente, eu vou falar para vocês que eu vivi isso na prática. Eu mudei para essa minha casa, eu tô aqui há 10 anos e do nada eu morava em uma outra casa pequenininha e tal, tava tudo tranquilo. Do nada eu mudei para cá, minha vida começou a virar um perereco e eu não conseguia entender o porquê, sendo que era a minha primeira casa, uma casa nova. Não entendi o porquê. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que o meu banheiro mora do lado da cozinha e a cozinha é prosperidade, então isso era negativo para essa casa. O quarto de uma das minhas filhas, a bebê, era encostado com o banheiro e isso trouxe muitas doenças para ela, principalmente porque a cabeceira do berço estava encostado com o banheiro. Trouxe muitas doenças e médico nenhum sabia o que ela tinha. Eu parei de trabalhar para ficar cuidando dela. A médica falou, ela tá com bronquite, ela tá com isso, mas assim, fiz vários exames, gente, eu fiz de um tudo e essa menina não melhorava. Sabe como ela melhorava? Quando ela ia pro meu quarto. Eu falava, gente, essa menina vem pro meu quarto, ela fica boa. Aí vai pro quarto dela, fica sem ar. Vai pro meu quarto, fica boa. Vai pro quarto dela, não fica. Eu falei, o que tá acontecendo? Não é possível, eu nunca tinha ouvido falar de Feng Shui, mas eu comecei a pensar que deve estar acontecendo alguma coisa na minha casa. Deve ser alguma coisa, porque é muito estranho uma criança de 4 meses fazer manha. Criança de 4 meses nem se mexe direito, né, gente? E fazer manha desse jeito, ficar doente de eu ter que levar no pronto-socorro. Eu falei, deve ter alguma coisa na minha casa. E um dia, passando nas rádios aí da vida, passei numa rádio, o cara falou assim, se tem gente doente na sua casa, é porque você está precisando das técnicas do Feng Shui. Falei, opa, falou pra mim, deve ser pra mim isso aí. Fui fazer o curso, e não é que era mesmo? O berço estava encostado num cano do banheiro. Ou seja, o banheiro, gente, pelo Feng Shui, é representado limpeza, purificação, mas também é representado toda a sujeira do nosso corpo fica no banheiro, fica ali. Então, como que um quarto de um bebê fica encostado com um banheiro? Ainda mais a cabeceira da cama encostado na porta do banheiro, com a cabeceira do berço. Isso não fazia bem para ela. Foi só eu mudar de posição. Mudei. Pronto. Falei, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Que já mudou. E aí eu fiquei curiosa. Falei, eu vou estudar mais. Olha, se você mudar o posicionamento assim, isso traz mais coisa. Eu falei, será? Mudei. Marido foi promovido. Falei, gente. Falei, que estranho. Bom, se você pintar de tal cor o seu quarto, vai trazer esse tipo de emoção para o casal. Pintei, não é que trouxe? Falei, tô gostando disso aí. Tô gostando disso. E aí eu comecei a modificar as coisas da minha casa, as cores, colocar a natureza para dentro da minha casa, porque eu não tinha cor nenhuma, minha casa era totalmente off-white, cinza, sofá cinza, piso cinza, parede cinza, lençol cinza, tudo cinza e ninguém tinha energia para nada aqui em casa. Aí eu falei, não, vou mudar, vou colocar umas almofadas coloridas, um tapete colorido, vou comprar umas plantas, eu tenho ali as minhas plantinhas, vou colocar uns cristais, vou ver o que vai rolar aqui. Comecei a trazer a natureza para dentro da minha casa e tudo foi melhorando. E aí, gente, mudei de profissão. Mudei de profissão. Nessa época, o Rubens foi promovido 3 vezes. Toda vez que eu modifiquei a área da prosperidade, ele era promovido. Então, não tem como não acreditar nesse estudo científico, pseudocientífico que os chineses trouxeram para nós.
Para vocês terem uma ideia, Banco do Bradesco tem Feng Shui. Santander tem Feng Shui. Ana Maria Braga tem Feng Shui. Madonna, a sua casa é com Feng Shui. Donald Trump, é assim que fala, gente. O Trump, a casa dele lá, a Casa Branca, tem Feng Shui. Por quê? Feng Shui é uma inteligência. É você aprender a colocar a porta, a janela, os móveis, a cor do móvel, a cor da a planta, a cor da parede, de um modo para trazer a harmonia para sua casa. Porque, infelizmente, gente, às vezes a gente pinta a nossa casa de uma cor, a gente coloca uma determinada lâmpada e a gente não consegue entender o porquê que a gente está se sentindo mal. É porque a gente precisa aprender realmente essas técnicas para poder trazer benefício para nós. Então, só mais um exemplo. A minha sala é pequena e aí o teto, até isso, até a altura do teto, o Feng Shui fala. Porque, por exemplo, a minha casa tem 2,70 o pé direito. Um teto com pé direito baixo é 2,70 para baixo. De 2,70 para baixo é considerado um teto baixo, pé direito baixo. Se você coloca spot de lâmpadas pendente, principalmente aquelas lâmpadas pendentes que fica com a boca para baixo, tipo a mesa de jantar e um pendente assim, com a lâmpada e a boca para baixo. Sabe o que acontece nessa sala? Vamos supor na sala de jantar. Ninguém consegue jantar ali. Ou se jantar, fica pouco tempo. Por quê? Por que fica pouco tempo? Porque a lâmpada, ela foca em um local e ela não expande a sua energia. Então, as pessoas ficam ali cansadas, comem rapidinho ou nem comem direito nessa sala de jantar e já querem fazer outra coisa. Quando você tem um pé direito baixo, por exemplo, se você colocar um spot quadrado e com as lâmpadas maiores, você expande a energia do local e ali você deixa as pessoas ficarem por mais tempo juntas, se alimentando. Então, são esses estudos de iluminação, de posicionamento que o Feng Shui vem falar para nós, né? E qual que é a importância dele, gente? Se você quer ter saúde, prosperidade, bons relacionamentos, se você quer ter criatividade para resolver os seus problemas, se você quer ter bons amigos, se você quer ter harmonia com a família, aplicar o Feng Shui é essencial para você conseguir compreender o que fazer em cada espaço. Exemplo: sala de estar. A nossa sala de estar, ela precisa estar convidativa, ela precisa ser feita de um jeito que as pessoas queiram estar ali conosco. E se você tem uma sala de estar com o sofá virado de costas para a porta, você está falando para o seu convidado: show, vai embora, não entra aqui. Para começar. Uma sala de estar precisa ter objetos representando a sua família. Fotos de família, objetos de família, um banquinho, um criado do mundo, algum móvelzinho representando a sua ancestralidade. Por quê? Quando as pessoas estiverem ali na sala, se interagindo, elas vão olhar as fotos, elas vão olhar aquele objeto antigo e vão sentir a presença da sua família. Então é isso, gente, é sobre isso. Isso é só um exemplo do que fala o Feng Shui. Uma outra coisa que o Feng Shui fala: cada ambiente nosso tem um propósito, tem uma função. A porta de entrada tem uma função, os quartos têm uma função, a sala tem uma função, a sala de jantar tem uma função, o banheiro tem uma função. Não é lindo, Ana? Ai, que bom que vocês estão me ouvindo, que hoje eu fiz uma live, ficou mudo, eu não consegui, ninguém conseguia me ouvir. Todos os ambientes têm uma função. E aí a cozinha é considerado pelo Feng Shui o terceiro lugar mais importante. Por quê, gente? Porque na cozinha mora a prosperidade.
Por que é a prosperidade que mora na cozinha? Lá é que nós transmutamos, é que nós transformamos os alimentos. Então, o alimento que era cru virou cozido, o cru virou assado. E aquela transformação, aquela transmutação, cuida da sua família. Aquela transmutação, aquele alimento, alimenta a sua família e alimenta você. Então, existem coisas que a gente não pode deixar as pessoas fazerem na nossa cozinha. Que a gente, no senso comum, acha que tudo bem. Ah, deixa minha mãe, meu pai, o que tem? Só que pelo Feng Shui ele fala que algumas coisas não podem ser feitas porque é de extrema importância. Quer exemplo? Abrir a sua geladeira. Isso não pode, segundo o Feng Shui. Alguém abrir os seus armários. Alguém manipular o seu fogão. Alguém mexer nos seus alimentos. Tudo isso para o Feng Shui é negativo. É claro, gente, se você vai fazer uma festa, né? Você está ali convidando uma pessoa para te ajudar, ok. Mas você precisa evitar esse tipo de influência. Porque as pessoas estão manipulando a sua geladeira, o seu armário, o seu fogão. Elas estão roubando a sua energia de prosperidade, segundo o Feng Shui, tá? E aí, como que eu vou fazer então, Érica? Se eu tenho uma festa, os filhos podem, né? Quem mora com você pode. Agora, um amigo, um vizinho, ou até uma família, né? Algum familiar que vai na sua casa e você pode fazer tudo antes, é o ideal, segundo o Feng Shui. Porque, gente, se não, pensou os nossos filhos não poderem manipular e a gente tá ferrada, né? Ter que fazer tudo. Não. São outras pessoas, né? Manipularem. E aí, como você vai fazer, então, para a família aglutinada, vamos supor, se tem uma família aglutinada, vai na sua casa, todo mundo, vamos fazer churrasco, já abre a sua geladeira, já vai abrir o seu fogão, pá. Como que você vai fazer para evitar com que as pessoas manipulem esses ambientes que é sagrado pelo Feng Shui? Usando a etiqueta social. Por isso que eu falei, gente, a etiqueta social, ela, tem tudo a ver com Feng Shui, porque a etiqueta social vai ajudar você a se preparar para receber as pessoas e a conduzir de uma forma elegante os seus convidados, sem esse convidado se sentir constrangido, sem esse convidado se sentir excluído e sem esse convidado ficar chateado com você, né? Porque, gente, o que a gente faz no senso comum, tá? Eu tô falando para nós mesmo, que faz um churrasquinho em casa, que tem que lavar a louça, tem que fazer tudo. O que a gente faz? Se alguém chegar na nossa casa, for manipular o nosso fogão, a nossa cozinha, e a gente não gostar. A gente vai falar assim, pode deixar que eu faço, viu? Se preocupa não. Senta lá e fica sossegada. Não é assim que a gente faz? Ou, deixa aí. Pode deixar. Não se preocupe. O que acontece? As pessoas falam, nossa, nem quer ajuda. Nossa, nem posso ajudar. Nossa, credo. Nossa, que metida, não posso fazer nada. Não é assim que acontece? E aí a etiqueta social vem falar, calma, gente, vamos conduzir os nossos convidados. Assim que ele chegar, você já pega o negócio e você já fala muito obrigado, gratidão. Eu gostaria que você se sentasse, eu vou servir uma água. Quer ajuda? Daqui a pouquinho eu só vou preparar algumas coisas, ele vai te ensinando você a conduzir os seus convidados de um jeito que as pessoas não se sintam constrangidas e nem excluídas ali da tarefa, né? Então eu só estou dando um spoiler assim geral do Feng Shui e da união da etiqueta social para vocês entenderem por que é importante, né? Então, por exemplo, eu não gosto que abra a minha geladeira, né? Nunca gostei, não gosto. Porém, em alguns momentos, quando é festa, eu já entendendo isso, eu me preparo antes, já deixo a minha geladeira organizada,
Já deixo parte das coisas prontas e quando eu preciso que alguém mexa na geladeira, eu peço. Você, por favor, pode abrir a geladeira e pegar tal coisa? Eu mesmo conduzo o meu anfitrião, né? E quando eu não quero que ele faça isso, mexa na geladeira, por exemplo, eu falo, olha, a pessoa fala, posso fazer isso? Olha, eu gostaria que você fizesse uma outra coisa, pode ser? E a pessoa, claro, ela não vai perceber que eu estou evitando que ela, por exemplo, mexa na minha geladeira. Eu já sabendo que essa pessoa mexendo na minha geladeira pode manipular ali a minha prosperidade. Entende, gente, como uma coisa complementa a outra? Então, por esse motivo que nós vamos fazer a maratona Casa dos Sonhos. Por quê? Eu vou ensinar para vocês os conceitos do Feng Shui. A Tânia Reis, a minha parceira, vai ensinar para você como você conduz o seu convidado e como você pode ser um excelente anfitrião. Porque não basta ser você só conduzir o seu convidado. Você também precisa saber oferecer ali a sua presença de uma forma que as pessoas se sintam amadas, né? E outra coisa, gente, o que acontece muito é assim: você vai, faz a etiqueta, faz o Feng Shui, coloca a plantinha, põe o cristalzinho, pinta a paredinha, põe os móveis na posição correta, faz a limpezinha, conversa com a casa, agradece, joga bênçãos na casa e na hora de estar em família, cada um senta no sofá. Cada um come em qualquer lugar. Ah, come aí. A comida é feita, põe lá no fogão, cada um que pegue e que se vire. Que harmonia é essa? Né? Que harmonia é essa? E aí a etiqueta social vem falar: vamos preparar uma mesinha posta para você comer? Ah, mas eu moro sozinho, não tem problema. Prepara uma mesa de café da manhã ou de almoço ou de jantar para você ter harmonia no momento que você come, ao invés de comer lá, né? Sentada na escada. Já comi várias vezes assim, gente, sentada na escada. Com um pratão aqui na mão, encostado aqui, ó, ó, ó. Não, gente. Faz uma mesinha após, compra um negocinho ali, põe o seu pratinho, come sentadinha, 10 minutos que seja. Tranquila. E vai fazer depois as suas coisas. Então, o Feng Shui, ele vem trabalhar a harmonia do ambiente e a etiqueta social vem trabalhar a harmonia de comportamento. Porque, gente, não adianta nada você lá fazer a defumação, defuma, faz todas as coisinhas bonitinhas do Feng Shui. E aí chega pro filho ou pra filha, você quer? Xinga, né? Ou se não, tá lá, vê alguma notícia na televisão, no computador, começa a meter o pau no Bolsonaro, no Lula. O que adiantou isso, gente? Adiantou nada. Então, a etiqueta social vem nos ajudar. Em que momento eu devo falar? Qual que é a arte da conversa para também trazer boas harmonias para minha casa, né? O que eu posso dizer na minha casa que é auspicioso? O que eu não posso dizer dentro do meu lar que não é auspicioso? Tudo isso a gente fala no Maratona Casa dos Sonhos. Então, hoje eu quis falar para vocês, nós já passamos do nosso tempo, eu quis falar para vocês o seguinte: o que é o Feng Shui? O Feng Shui é essa ciência milenar, oriental, maravilhosa, que vem ajudar a nós a fazer uma terapia na nossa casa, a trazer a energia Qi, que é a energia vital, de forma inteligente nos nossos ambientes, utilizando corretamente as cores, o posicionamento dos móveis, utilizando o que é preciso em cada ambiente. Então, no nosso quarto tem que ter algumas coisas essenciais, na nossa cozinha também, no nosso banheiro também. E às vezes a gente não sabe disso. Então, Feng Shui vem falar sobre isso. E a sua importância é que, quando você consegue compreender a cor de parede que você precisa para te trazer o que você precisa, quando você consegue compreender que tipo de móveis está atrapalhando a sua casa, né, ao fluxo de movimentação, até de movimentação física, né?
está atrapalhando? A forma que você colocou os seus móveis, a forma que você colocou o posicionamento da sua cama. Quando você entende tudo isso e você manipula de forma inteligente, você harmoniza o seu ambiente. E o ambiente harmonizado proporciona para você mais descanso, bons relacionamentos, criatividade, leveza, prosperidade, que é essa a ideia do Feng Shui. E quando nós não temos nada disso na nossa casa, quando nós não temos esse alinhamento, essa inteligência, nós vamos colocando as coisas, comprando as coisas, enfiando as coisas dentro de casa. Nossa casa pode até estar bem arrumadinha e bem limpinha, mas aí você tem um excesso de móvel, você tem uma parede com uma cor totalmente errada para você. Por exemplo, um vermelho na frente da televisão. Gente, quer acabar com o relacionamento? Põe uma parede vermelha na frente da televisão. Aí você não sabe por que tá brigando, né? Mas sua casa tá limpa, tá em ordem. Não é só sobre isso, sobre limpeza e organização. É sobre saber o que colocar em cada ambiente. Outra coisa, quer ver o seu relacionamento broxar? É você colocar a cor verdinha, verde claro no seu quarto, ou azulzinho clarinho. Põe lá no seu quarto inteiro, azul e verde. Aí põe aquele lençol verde. Aí põe aquela coxa azul. Aí põe aquele lençolzinho azul clarinho. Pra ver se vocês vão conversar no quarto. Pra ver se vai rolar um rally-rola ali. Não vai, gente. Não vai, porque essas cores não têm energia, não tem conexão com o intuito que é um quarto de casal, que é um namoro. Aí vem a etiqueta social, falar assim, beleza, você quer colocar o azulzinho? Coloca. Mas aí o seu filho pula lá da cama dele, do berço dele e vai dormir no meio do casal. Aí você não sabe, né, gente, porque que o marido tá lá, ó, no zap zap, lá, ó, rola o dedo no TikTok, sei lá o quê. Por quê? Porque o nosso comportamento foi, dou mais privilégio para o meu filho do que para o meu marido. E a etiqueta social vai nos ensinar como fazer os nossos filhinhos dormir na caminha deles e deixar papai e mamãe ter o seu sono tranquilo ali, só o casal. Entende, gente, como uma coisa vai unindo a outra? Porque às vezes a gente não sabe se portar, não sabe como conduzir de uma melhor forma sem conflito, né? E a etiqueta social nos ensina isso. Mas, Érica, eu não sei como falar, eu tenho medo, e se der algum conflito? Tem a CNV, porque aí no Hospital da Alma nós também oferecemos um outro complemento, que é a comunicação não violenta. Como você fazer pedidos efetivos de um modo que não vai trazer conflito para sua casa. Oi, Kika, que chique você aqui, mulher. Adorei você aqui hoje, hein? Gente, então é isso. O Feng Shui é uma ciência, é uma pseudociência. Os benefícios é a harmonia do lar, junto com todas essas outras coisas que eu falei. E amanhã, ao meio-dia, eu vou estar aqui falando sobre a organização. Gente, porque assim, pasmem vocês, tem relacionamento que acaba por conta da organização, da falta de organização. E não é a falta de organização daquela organização simples que a gente faz no dia a dia. É aquele estresse da pessoa não achar manteiga na geladeira, sabe? Não sabe onde que tá os parafusos, não sabe onde que mora não sei o quê. É um estresse que às vezes nós, donas de casa, porque eu sou dona de casa, a gente não sabe onde morar, onde moram as nossas coisas. Cadê aquela chave do cadeado? Sei lá, vai procurar lá, não sei na onde. Aí fica aquela brigaiada. Gente do céu, isso dá divórcio. Eu já conheci várias alunas e várias clientes que se separaram por conta da desorganização. O homem que se separou da mulher por conta da desorganização da mulher e a mulher que se separou do homem porque o homem era acumulador. Tinha aquele jornal, ó, 2019,
Tava lá guardando aquele jornal e a mulher querendo retirar aquilo ali para dar espaço para outra coisa e ele não tirava com prego velho, não sei o que. A mulher falou: cansei, vou embora. Isso acontece. Então é importante vocês também entenderem o princípio. Eu vou contar para vocês o princípio da organização amanhã. E no Maratona Casa dos Sonhos, eu vou falar os 4 Cs. Como que nós podemos utilizar de ferramentas para organizar a nossa casa, tá? Organizar sim, gente. Não é a nossa casa ser uma casa de Barbie, tá? Que não pode ter nada fora do lugar, não pode. Tudo tem que estar ali nos mínimos detalhes. Não é sobre isso. É sobre você encontrar casas específicas para cada moradia do seu lar. E com ideias muito simples, de um modo que todas as pessoas encontrem aquilo que precisam na casa para evitar o estresse e evitar o acúmulo de objetos, tá? Então a gente vai falar sobre isso amanhã ao meio-dia. E hoje a gente encerra a nossa live. Já falei bastante, eu queria fazer uma live de 30 minutos, mas já falei bastante, que era o que eu queria passar para vocês. O que é o Feng Shui e a sua importância. E amanhã nós vamos falar sobre os princípios da organização e como você pode começar a praticar aí a organização na sua casa, tá bom? E é claro, gente, essa live é aquecimento para você vir para o Maratona Casa dos Sonhos, que vai começar no dia 5, 6 e 8 de dezembro. Online e gratuito, basta você se inscrever no link aqui da bio. Vai lá, no Simpla, coloca o seu e-mail, seu nome e entra no nosso grupo. E neste grupo você vai receber o link do Zoom e vai participar de 3 aulas, 3 mini aulas gratuitas. Você já vai aprender bastante coisa sobre organização, Feng Shui e etiqueta social. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã ao meio-dia, onde nós vamos falar sobre organização. Se você gosta disso e precisa entender um pouquinho mais o conceito, e aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o conceito do personal organizer, porque eu me formei como organizer, mas eu vou trazer também um conceito terapêutico. Eu vou unir 2 técnicas para falar amanhã para vocês do porquê é tão importante a gente entender a nossa casa e conversar com ela e organizar ela de um modo que ela nos deixe relax e não estressadas. Amanhã eu explico isso direitinho para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Ó, gente, hoje eu tô toda de verde porque foi o joguinho do Brasil, tá bom? Beijos no coração e até amanhã. Beijos, bom descanso para vocês. Beijinho.